O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do saber. E essa é uma frase de Stephen Hawking. Estamos chegando ao final dessa jornada de 21 dias de autoconhecimento para a liderança. Mas se você não é líder e estava aqui, continue. Sempre serve para todos, né? O podcast A Liderança e o Espelho continua. Nós vamos trazer outros assuntos além desse de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, mas eu não poderia deixar de fechar essa jornada sem voltar nele, o perigo que destrói muitas empresas. Hoje a gente vai falar de ego, só que a gente vai falar de ego corporativo. O que é o ego corporativo? Sabe quando você pega muitas pessoas com egos inflados e coloca numa organização para levar aquela organização adiante, ou seja, para direcionar aquela organização? Estou falando aqui de executivos de forma geral, líderes de forma geral. Se isso não for muito bem dosado, se todo mundo tiver esse ego muito alto, é assim que começa o fim de uma organização. E a gente vai falar, inclusive, com cases hoje, tá? Então, fica aqui comigo que isso é importante se você é líder, se não é, se tem uma empresa, se não tem. O ego pode sim destruir muita coisa boa. Você veio até aqui comigo, foram 21 episódios. A gente mergulhou fundo aqui em temas de autoconhecimento, de liderança com alma, espiritualidade, felicidade, relacionamentos, vulnerabilidade, consciência. Não adianta nada se você deixar agora o seu ego te engolir. Porque aí nada disso vai fazer mais sentido. E ele é sutil. Ele é como se fosse uma vozinha sussurrando assim no seu ouvido, bem de leve, sabe? Quando você acha que você está no controle de tudo, você está no ego. Quando você acha que você tem muita razão, você está no ego. Quando você acha que você ganhou o jogo, você está no ego. Quando você fala, eu já sei disso, você está no ego. Isso não serve para mim, você está no ego. Eu não preciso mudar, para que que eu vou escutar esse podcast? Você está no ego. É aí que a sua jornada trava. Ah, mas Raquel, você nunca faz nada disso? Lógico que eu faço. Lembra do orar e vigiar? Quanto mais a gente fala sobre, lê sobre, discute com alguém, se identifica com a dor de alguém, mais a gente vigia o nosso ego. E é isso que eu quero que vocês façam daqui para frente. Quando vier essa frasezinha, "Ah, já sei", você fala, a Raquel falou que esse negócio era ego, hein? Lá tô eu de novo. Quando você falar assim, eu que vou ganhar essa batalha, aí você pensa, mas então, acho que eu tô no ego, né? A Raquel tinha me falado disso. Então, é para você fazer o orai e vigiar, tá? O que que é um ego corporativo em ação? Agora eu vou mostrar para vocês esse vilão em cases práticos. Então vamos lá, case 1, IBM versus Microsoft. Lembra da IBM lá atrás, grande pra caramba, na década dos 80, né? Ali se achando, dominando o mundo, o mercado. Aí vem a Microsoft ali devagarinho, um degrauzinho de cada vez, né? Com a humildade deles, com a ousadia. Foi roubando uma fatia daqui, uma fatia dali, mas sempre com essa mentalidade de aprendizado, vamos escutar o usuário final, vamos melhorar o nosso processo. O que que aconteceu? Não só se reinventou, como reinventou o mundo. E a IBM perdeu espaço. Outro case aqui, FGV, Fundação Getúlio Vargas versus G4 Educação. Getúlio Vargas vem dando MBA tradicional, no máximo um online ali, mas com toda aquela carga horária, né? E batendo ali na pedra que tem que ser isso. G4 Educação vendendo imersões de 4 dias práticas, falando, esquece a teoria, vamos para a prática, aqui você vai aprender com quem fundou a EasyTax, com quem veio da Nubank, quem veio não sei da onde, e a gente vai te dar aqui ferramentas para você resolver o seu negócio. O que que acontece, gente? Eu estive nos dois. Eu estive na FGV, fiz gestão de pessoas lá. Um MBA maravilhoso que realmente me deu toda a base teórica do que eu uso no RH. Mas ficava bem distante da minha realidade, do que eu fazia ali no mundo real naquele momento. Foi longo, né? Foram 2 anos. E se eu tivesse que fazer isso hoje, eu não ia fazer. Porque eu falar, eu não tenho tempo de, durante a minha empresa que eu estou fundando, aprender teoria há 2 anos, que até lá minha empresa já morreu, as empresas quebram em 2 anos. Já no G4 Educação, eu fui fazer uma imersão com eles, né, o G-Traction. E realmente eu aprendi muita coisa prática, inclusive a minha aula de finanças lá foi bem melhor do que a aula que eu tive na FGV, porque o cara realmente deu uns exercícios que eu falei, gente, agora entendi um balanço, finalmente, né?
Então, que até é Giovanni o nome dele. Então, realmente, talvez para o meu público faça mais sentido. Não estou dizendo que o outro é ruim, entende? O mundo está muito rápido, ninguém quer mais ficar lá 2 anos, a não ser quem realmente precisa do diploma. No meu caso, eu não preciso, eu preciso do conhecimento. E isso está matando um pouco a FGV. Eles não estão percebendo que o G4 está comendo mais fatias de pessoas como eu que poderiam estar comprando MBAs e não estão mais. Então, se eles não começarem a reagir rápido, fazer coisas diferentes, eles podem sim perder muito mercado. Um outro case que eu posso contar para vocês e que não está aqui é um pouco do case da Sul América versus Porto Seguro. A Sul América sempre foi grande e sempre falou com orgulho de lidar com um público diferenciado, que estava disposto a pagar mais por um seguro, né, para ter um atendimento melhor. E aí veio a Porto Seguro, de novo, devagarinho, um pouquinho, um pouquinho. E teve uma época que a Sul América era top of mind em São Paulo, e logo depois apareceu a Porto Seguro como top of mind. Como que eles fizeram isso? Eles foram fazendo produtos, né, semelhantes ao da Sul América, com preços mais acessíveis, mas também muito preocupados na jornada do cliente, em criar conexão com o cliente, conexão genuína, entrevistar o cliente, e a Porto foi realmente pegando essa fatia do bolo da Sul América. Então, de novo, né? A gente não pode ficar no ego, ah, é porque a gente domina o mercado, o cliente top, só compra comigo luxo, blá blá blá. Porque a vida muda tão rápido que se a gente não tiver antenado pensando no que dá para fazer de diferente, o mercado pega a fatia do que era nosso, né? O ego ele está dentro de nós, né? Não precisa estar na IBM, na Sul América, na FGV para viver isso. O ego está naquele líder que não delega, porque só ele pode ter o controle, só ele faz perfeito. No colaborador que não ajuda o outro, porque só ele pode ser o melhor do time. No empreendedor que tenha vergonha de vender o seu trabalho, porque ele só gosta de ganhar curtida, e se tiver haters, ele desiste. Ou no executivo que acha que já estudou, fiz mestrado, doutorado, não preciso mais saber nada, o mundo rodando aqui, ó. E ele achando que não precisa aprender mais nada, né? Que já aprendeu tudo. O ego, ele é o oposto do crescimento. Por quê? Porque para crescer você precisa ser aquele conceito do long life learning, ter curiosidade, escutar muitas outras pessoas, aprender com elas, independente da classe, do cargo que elas estão. Mas o ego não, o ego quer ter certeza. Ele não quer nem clareza, ele quer certeza de tudo. Então ele não vai conversar com quem tem cargo menor que ele não vai conversar com quem está tentando uma teoria, e muitas vezes é aí que ele não inova, porque ele não quer testar teoria nenhuma com medo de errar. Com isso, ele vai perdendo conexão, buscando sempre o controle, o perfeccionismo, e é aí que ele quebra a cara, né? Então, aqui tem vários cases de empresas que a gente sabe aí na história que foram se quebrando desta forma. Eu vim até aqui falar de ego novamente, trazendo cases, porque eu realmente quero que você melhore. Eu não espero que você melhore amanhã. Eu espero que você se vigie e fale: nossa, eu estou fazendo aquilo de novo, estou fazendo aquilo de novo, como é que eu faço para melhorar? Então, essa jornada de 21 dias aí no espelho, sem desviar o olhar de você mesmo, foi exatamente para você aprender propósito, vulnerabilidade, mais sobre autoconfiança, sobre clareza, sobre felicidade, espiritualidade, a tua relação com o dinheiro, porque também pode ter muito ego aí envolvido. Mas tudo isso só floresce, só faz você crescer mesmo como líder quando o ego começa a se calar. Porque não existe você ser líder de verdade sem nenhuma humildade. E não existe aprendizado sem curiosidade, né? O líder que vence o ego, ele entende que o saber é infinito. E que toda vez que ele aprende algo novo, renasce um pouco. Vou trazer dois cases aqui para vocês. Lá no meu MBA da Dom Cabral, eu conheci o Henrique, que é o fundador aí da SegMedic, que hoje são várias clínicas na Baixada, na Zona Norte do Rio, né? E o Henrique, primeiro, ele tem uma humildade incrível de te ouvir, de aprender com você, de tratar todo mundo igual, independente do cargo. A empresa dele, você entra no banheiro, eu falei, Henrique, o banheiro da sua empresa é mais bonito que o da minha casa. Ele falou, é porque eu quero que todo mundo tenha acesso ao mesmo material que eu usei na minha casa, né? Eu quero trazer isso para as pessoas. E ele convidava os garis para tomar café na empresa dele, e ele ia lá no atendimento ver como estavam as pessoas, sabia o nome de todo mundo, e falava com o cliente. E esse é o Henrique. Ele já recebeu a aceleração da Endeavor,
já recebeu investimento do Pedro Bueno da Mil, ele já cresceu sei lá quantas clínicas a mais, ele continua o mesmo Henrique. Quando meu marido saiu do emprego dele e a gente foi mandar o currículo dele e tal, o Henrique foi uma das primeiras pessoas que me ligou e falou: eu vou te ajudar. E assim, eu não falava com ele há algum tempo já, sabe? Mas ele é essa pessoa que gosta de ajudar os outros. Então, ele realmente é um líder muito humilde, né? E essa parte que eu falei, que o líder tem sempre que estar aprendendo, tem um TED muito legal, se chama Ignorância Sofisticada, que é de um neurocientista chamado Stuart Farstein. E ele diz o seguinte, que é muito difícil achar um gato negro no escuro, principalmente se ele nem estiver lá. Que ele quis dizer aqui, né? Que ele é neurocientista, ele já estudou muito, ele já é um senhor, né? E em nenhum momento da vida dele, ele, por exemplo, esperava, né, que ele soubesse tudo, porque a medicina é muito louca, o cérebro tem inúmeras possibilidades, né? Então, quanto mais ele ia aprendendo, mais ele notava que ele não sabia nada. E aí chegou um momento que ele falou: gente, é incrível, porque tem coisa que eu nem sei, que eu não sei. Então, pensa você lá no Covid, você sabia em algum momento que podia ter uma pandemia assim como teve? Então, tem coisas que realmente a gente nem sabe que a gente não sabe, e isso pode ser bom. Isso pode abrir um caminho de curiosidade, de propósito, né? De aprender algo maior. Então, o líder sem ego é esse líder que se permite sempre aprender. Agora, eu vou deixar aqui uma reflexão final para vocês, né? Onde o ego ainda me impede de evoluir? Pense aí um pouquinho. E quando foi a última vez que eu pedi ajuda de verdade? Porque não é pedir ajuda só para falar que pediu, né? Quando é que eu pedi ajuda de verdade? Que aí tem a ver com a humildade, né? E o que eu posso aprender com quem pensa diferente de mim? Porque a nossa tendência é gostar de gente igual a gente, né? Quando eu pude ter uma liderada pela primeira vez, né, uma estagiária, a primeira pessoa que eu contratei, que foi a Dani, ela era muito parecida comigo em algumas coisas. E eu achei o máximo, que era fácil de gerenciar uma pessoa assim. Só que sabe o que acontecia? Quando chegava lá naquela parte de planilha, que eu não gostava de fazer, por exemplo, eu não tinha ninguém para me ajudar, porque ela também sabia isso. Aí a segunda pessoa que eu contratei foi a Tamires. Essa que eu falei, que é minha amiguinha até hoje, eu falei no outro episódio. A Tamires era a pessoa administrativa, nada a ver com psicologia, né? Ela era a pessoa da planilha, da organização, do planejamento, e foi maravilhoso, porque ela fazia exatamente o que eu não sabia fazer. E outra, ela me cutucava exatamente onde eu precisava que ela me cutucasse, sabe? E dali por diante eu aprendi que é legal ter uma pessoa que pensa igual a gente, mas a pessoa que tira a gente desse conforto é ainda melhor. Assim é na minha casa, né? Meu marido é muito mais calmo, ele é o financeiro da casa, né? Ele é a pessoa do planejamento. Às vezes eu me irrito profundamente com ele. Mas teve episódio que eu falei do dinheiro, o quanto ele me ensinou, né? Sem falar dessa parte de planejar, de organizar. Eu não seria tão boa quanto eu sou, nesse sentido, né? Que eu não sou maravilhosa, mas eu melhorei em relação ao que eu era, é isso que eu quero dizer. Eu não teria chegado nesse nível se não fosse escutar um pouquinho dele. Essa semana, inclusive, ele falou: ai, tô orgulhoso de você, você fazendo economia, gente. Até eu fiquei orgulhosa. O líder maduro não compete, ele compartilha. Não domina, ele inspira. Não busca aplauso, ele busca sentido. Gente, chegamos até aqui. Essa jornada de 21 dias te fez refletir. O teu aprendizado não termina aqui. Eu queria contar que eu tenho aqui na High Talent Gang um programa chamado Impulso Executivo, que é uma mentoria coletiva de líderes, que nasceu justamente para ajudar líderes como vocês, que já entenderam que crescer sozinho, ó, é furada, é muito mais difícil. E que essa troca aqui gostosa de ouvir o outro, de saber o perrengue do outro, de fazer benchmark com o outro, que é isso que realmente mantém você na estratégia, na inovação e no propósito, né? Com o coração ali no lugar certo. No Impulso, cada encontro nosso, que acontece às terças, às 19 horas, e ele roda, né? Então você pode entrar a qualquer momento, o ego se cala, porque é o grupo que fala. Esse isolamento que cansa, ele é totalmente substituído por uma troca do grupo que renova.
todo líder precisa desse espaço para se ver sem máscaras. Então, se você gostou dessa jornada, fica aqui comigo, porque eu vou trazer mais conteúdos aqui nos próximos dias, só que não vão ser 21 dias seguidos. Eu não vou gravar, por exemplo, nos finais de semana, então vão ser ali uns 3 conteúdos por semana, umas pílulas aí que tem a ver com impulso. Mas se você quer uma jornada ainda maior, conectada com outros líderes, deixe seu comentário ou mande um e-mail para raquelpaiva@hightalentgang.com.br. O High Talent Gang é o nome que tem aí no podcast. A liderança o espelho, embaixo está escrito High Talent Gang, que é o nome de focinho, né? Então, raquelpaiva@hightalentgang.com.br. Pode me mandar e-mail perguntando do Impulso, para você entrar nesse programa maravilhoso que eu vou ter todo o prazer em atender. Gente, muito prazer estar aqui de novo com vocês. Eu espero que vocês continuem voltando aqui no podcast e que essa jornada tenha valido a pena. Já deixa nos comentários o que você aprendeu de melhor. Um beijo grande, fui, fiquem com Deus.